eu quero ministrar com um tema específico, que eu creio que é um tema oportuno para o tempo que nós estamos vivendo. E o tema da minha mensagem é encontrando segurança na incerteza. Encontrando segurança em um tempo de incerteza. E eu trouxe aqui para os irmãos esse texto de Êxodo, porque esse povo, ele vivia um tempo de incerteza. E incerteza, no dicionário, você vai ver que é dúvida, é medo, são preocupações, é não ter controle de coisa alguma. Isso é incerteza. E Israel estava assim, porque esse texto que nós lemos fala da saída deles do Egito. E o que me chama a atenção é que no Egito eles eram escravos no Egito. Eles passaram ali 430 anos, mas eles tinham, vamos dizer assim, uma certa autonomia, vamos dizer assim. Eles tinham casas, eles tinham água para beber, tinham momentos que, ainda que seja pão, ou ainda que seja cebola, pepino, que era o que Faraó entregava para eles, mas eles tinham. Tinha algum suporte. Eu imagino se algum rei, algum exército vinha contra o Egito. Eles sabiam que no Egito tinha um exército, tinha os melhores armamentos, tinha médicos. E de repente o que é que acontece? Deus tira o povo do Egito e leva esse povo para o deserto. E eu imagino como seria, ou como estava, o coração ali de mulheres, de crianças. Eram mais de quase 4 milhões de pessoas, que agora eles estavam seguindo um Deus vivo, que eles não sabiam quanto tempo era aquela jornada, eles não sabiam se amanhã teria comida, eles não saberiam, eles não sabiam como as crianças, quais eram os perigos que tinham no deserto. Então criou um estado de incerteza no coração de Israel, uma angústia, uma preocupação. E eu quero dizer para os irmãos que não é diferente do que nós temos vivido hoje. Há uma incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana. Tem pessoas que estão com desejo de trabalhar, estão com as suas lojas fechadas. Ronda aí a incerteza, a insegurança. E nós somos um povo que gostamos de nos sentir seguros. E eu quero dizer para você que o seu Deus te dará a segurança que você precisa. O teu Deus, Ele vai te sustentar. O teu Deus, Ele vai te ajudar. O teu Deus, Ele vai te sustentar. O teu Deus é melhor do que os médicos do Egito. O teu Deus é melhor do que os cavalos de guerra do Egito. O teu Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele está na sua frente, na frente da sua casa, na frente da sua família. Mas nesse momento de incerteza, o líder Moisés, ele sobe até Deus. E me chama a atenção isso, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é quando as incertezas vêm, quando as inseguranças vêm, nós precisamos subir a Deus. E eu louvo a Deus que vocês estão aqui na casa do Senhor.
Porque assim como Moisés, a Bíblia é clara, que Moisés sobe a Deus, está escrito aí. Moisés vai atrás daquele que pode, porque os questionamentos, a pressão, era muito grande sobre Moisés. Eu imagino todos os dias, questionamentos, o que é que vai acontecer, para onde nós vamos? E Moisés sobe a Deus. E eu quero dizer para vocês, querido, vocês estão no caminho certo, vocês estão aqui buscando ao Senhor, pedindo a Deus direção, falando com Deus, fala comigo, meu Pai, ministra ao meu coração, hoje eu vou subir na tua casa, eu vou lá, e que alguém traga uma palavra de Deus para o meu coração. O interessante é que quando Moisés ele sobe a Deus, está escrito, a Bíblia diz que Deus chama ele do monte. E é interessante isso, que o nosso Deus ele está sempre com os braços abertos, esperando nós nos aproximarmos dele. A palavra de Deus é muito clara quando diz: achegai-vos a mim, e eu achegareis a vós. E quando nós tomamos direção para nos aproximar de Deus, é Ele que tem o desejo de falar: filho, eu estou aqui, estou vendo. Interessante que Deus não deixa Moisés falar nada, porque Ele já sabe o que se passa no meio de Israel. E eu quero dizer para você, Deus sabe a sua vida. Deus sabe como você se levantou nessa manhã. Deus sabe como você acordou. Ele é Deus onisciente que sabe de todas as coisas. É o Deus que está na sua frente, que falou com Moisés: não, eu sei por que você está aqui, Moisés. E nós precisamos subir a Deus. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. O filho pródigo se arrepende e volta à casa do pai. Mas antes dele chegar em casa, a Bíblia diz que o pai avista o filho. E ele corre para dar um abraço no filho. E assim é Deus. Assim Deus faz comigo, assim Deus faz com você. É Ele que tem prazer em te abraçar. É Ele que tem prazer de ir até você. É Ele que está te esperando você dar o primeiro passo e falar: Senhor, eu espero em Ti. Estou aqui, Pai, na Tua casa, fala comigo. E Moisés vai até Deus buscar soluções. Moisés vai até Deus ouvir. E o interessante é que a solução que Deus traz para Moisés não é ali um cajado especial. Ó, Moisés, eu vou te dar aqui esse cajado especial. Olha, Moisés, eu vou lhe dar aqui esse cartão black para você solucionar todos os problemas. Mas o que Deus faz com Moisés, e a solução de Deus para Moisés, é dar uma palavra. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus muda tudo na nossa vida. Uma palavra do seu Deus muda tudo na sua casa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra. Num tempo de crise, num tempo de luta, num tempo de batalha, nós precisamos da palavra, porque essa palavra, ela vai encher o seu coração de fé. E você precisa ter fé. Deus não quis solucionar os problemas de Israel todo, não. Deus deu uma palavra para encher o coração deles de fé. Porque um homem de fé,
Uma mulher de fé, pode faltar a provisão, mas logo ela está vindo na sua direção, por causa da fé, por causa que você é uma mulher de fé, você é uma mulher que crê naquilo que você não está vendo, e a fé vem pela palavra. Nós somos ministrados, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo algumas vezes, eu estar angustiado, preocupado com algumas coisas, e Deus envia uma palavra, e aquela palavra eu me apego, e ali vem, ao invés da incerteza, vem a segurança, ao invés da dúvida, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas, eu sei que Deus, querido, você precisa ter fé, você precisa ter fé. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. O seu milagre começa com a sua fé. E eu declaro nessa noite que você vai sair daqui cheio da fé do Deus vivo, cheio da fé de Deus na sua casa. Fé é o que você precisa para crer, para acreditar. Deus foi e deu uma palavra. E eu quero dizer nessa noite, você não vai sair daqui sem uma palavra de Deus para a sua vida. Vou repetir, você não vai sair deste lugar sem uma palavra de Deus para a sua casa e para a sua família. E Deus falou para Moisés: fale para eles. E aqui eu começo a ministrar. Se nós quisermos encontrar segurança na incerteza, a primeira coisa foi o que Deus falou lá para Moisés. Deus falou para Moisés assim, lá no versículo 3, se você puder acompanhar, versículo 4. Deus falou assim para Moisés: diga a eles, Moisés, fale para eles assim: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios. A primeira coisa que você precisa fazer para sair de um ambiente de incerteza e ir para um estado de segurança é você olhar para o que Deus já fez na sua vida. Se você, era isso que Deus estava falando. Fale para eles, Moisés, peça para eles olharem o que eu fiz por eles no Egito. E sabe o que acontece quando você, quando nós começamos a lembrar: rapaz, Deus já fez isso na minha vida. Quando nós começamos a levantar os milagres, quando nós começamos a lembrar: rapaz, você lembra de 10 anos atrás, lembra de 15 anos atrás, lembra de quem nós éramos e lembra do que Deus fez. Sabe o que acontece? Quando você começa a lembrar dos milagres, a incerteza vai embora e a segurança em Deus vem. A certeza em Deus vem, que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que vai fazer no presente. E aí você começa a fazer um levantamento dos milagres, começa a fazer um inventário aí do que Deus já fez, daquele milagre, daquela resposta. Aí você fala: o meu Deus está comigo. Aleluia. Então a primeira coisa, para que eu saia, que eu encontre a segurança num tempo de incertezas, eu preciso me lembrar do que Deus já fez na minha vida. A segunda coisa aqui que Deus falou para Moisés, diz assim: como vos levei sobre as asas de águia. Deus falou para eles, olha, Deus falou para Moisés: fale para eles que eu levei eles com asas de águia. O que é que isso fala, pastor? Fala do cuidado de Deus. Fala do cuidado presente que nós estamos. Deus tem cuidado de nós.
Você para estudar o cuidado da águia com seus filhos, é impressionante. A proteção, o amadurecimento que a águia leva aos seus filhinhos, fala de um cuidado de Deus. Era mais ou menos assim: olhe, que quando as pragas vinham sobre as casas dos egípcios, veja que eu cuidei de vocês. Lembre do cuidado de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus tem cuidado de nós. Quero dizer para você, é no mínimo os detalhes. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. E nas asas de águia, andar nas asas de Deus, nas asas da águia, significa também rapidez. Você percebe coisas rápidas aconteceram nas nossas vidas. É Deus cuidando de nós. Eles passaram 430 anos no Egito, mas em 7 dias, 8 dias, Deus tirou eles de lá. Muito rápido. Há uma palavra profética sobre essa igreja, que Deus vai fazer 50 anos em 7 anos. E eu quero declarar também essa palavra sobre a tua vida, que vai haver um aceleramento de milagres na sua casa e na sua vida. Coisas serão aceleradas, é o que eu profetizo. Declaro sobre a tua casa, declaro sobre a tua vida. Então, se você quiser segurança em tempo de incerteza, entenda que você está sendo levado nas asas de um Deus vivo e maravilhoso. Terceiro ponto aqui da minha mensagem, a Bíblia diz assim: eu vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Deus está falando assim: olha, vocês foram levados, cuidados, e eu trouxe vocês até a mim. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pode faltar o que for na nossa vida, mas eu quero que você saiba que Deus está com vocês. Deus está com a sua vida. Isso é maravilhoso, essa certeza. Essa certeza me faz descansar. Essa certeza me faz entrar em segurança. É saber que Deus está comigo. Moisés, fale para eles que eu estou no meio deles. E coisa boa, irmãos, é ter o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Coisa boa é servir esse Deus. A palavra do Senhor diz que as vestes deles não envelheciam, as sandálias não gastavam. Existem coisas que você passou, mas porque Deus estava te sustentando, você não sofreu o tanto que deveria sofrer. E Deus tem cuidado de você. Deus está contigo. Ele te sustenta. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. É o nosso Deus. E se você quiser ter certeza, diante das incertezas, segurança, você precisa entender que Deus está contigo. Amém? Quarta coisa que Deus falou para Moisés: diga a eles, Moisés, versículo 5: então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Você sabe o que significa? A Bíblia está falando que nós seremos propriedades peculiar de Deus. Deus está falando, sabe o que? Vocês são meus filhos. Vocês são especiais para mim. Vocês são minha propriedade peculiar. É o meu tesouro nessa terra. Há uma diferença, irmãos.
há uma diferença na vida de vocês. A Bíblia diz que vereis outra vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Vocês são especiais para Deus. A palavra de Deus diz: olhe para as aves, olhe para as aves, olhe para os lírios. Eu cuido das aves, eu visto os lírios. Veja lá vocês, que são meus filhos. Os irmãos entendem o que é que eu estou pregando nessa noite? Eu quero dizer para vocês que vocês são a menina dos olhos de Deus. Vocês são a pedra preciosa de Deus. Deus tem cuidado de nós, e isso nos traz segurança. Nós somos algo muito precioso aos olhos do Senhor. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem direcionado a nossa vida, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem dito para nós: permanece firme, seja firme. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E por último, para a gente encerrar, como eu encontro segurança diante das incertezas? Eu preciso entender isso aqui, ó. Deus falou para Moisés: diga para eles, porque toda terra é minha. O Deus que vocês servem é o Deus que diz que toda terra é dele. Sabe o que eu me lembro disso? Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar da soberania de Deus. Deus é soberano. E Deus fala com eles: olha, diga para eles que o Deus que eles servem, o Deus que está com eles, é o Deus que toda terra é minha. E essas verdades que eu estou pregando nessa noite me tira do ambiente da insegurança e da incerteza e me coloca num estado de segurança. Porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Você sabe o que Deus estava dizendo para Israel? A toda a terra é minha. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava falando: se eu quiser abrir uma fonte no meio do deserto, eu abro. Se eu quiser abrir porta onde não tem porta, eu faço. Se eu quiser soprar um vento e enviar cordonizes para vocês, eu envio. Eu sou o Deus que toda terra é minha. Isso me faz descansar. Isso me faz deitar à noite e saber que Ele está cuidando de nós. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Barreiras, o Brasil está precisando de uma resposta. As pessoas que estão com as suas lojas fechadas está precisando de uma resposta. E a resposta é: confia no seu Deus, que Ele te sustenta, Ele te ajuda. Ele é o dono do ouro e da prata. Se não tiver porta, Deus abre a porta. Se não tiver alimento, Ele faz descer maná do céu. Ele faz brotar água da rocha. Ele é um Deus de milagres. Eu quero dizer para você, querido, às vezes no caso do nosso texto, o Egito, os hebreus estavam com saudade, lembrando lá da cebola, do pepino do Egito. Mas eu quero te dizer que Deus estava preparando para nós entrarmos na Canaã. Você sabe o que isso significa? Está vindo bênçãos extraordinárias de Deus sobre a tua casa. Você precisa entender que tudo isso que nós estamos passando é só uma preparação do que está por vir.
Deus está te levando para Canaã, querido. Deus está te levando para uma terra boa, uma terra larga, uma terra de plantações que nós não plantamos, casa que nós não edificamos. Deus tem o melhor para nós e Ele vai provar para vocês que o Egito não é o nosso lugar, que o nosso lugar é Canaã, é o que Deus tem para nós. E eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês esperam nesse Deus, esperam no Deus vivo. Aleluia, vamos nos colocar de pé, querido. Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E nós descansamos. Aí vem a paz. Aí vem a paz. Quando eu me lembro dos milagres que Deus já fez, aí vem a paz. Quando eu me lembro o Deus que nós servimos, aí vem a segurança. Quando eu me lembro das maravilhas, nós descansamos, nós dormimos a noite toda, porque aos amados Ele dá enquanto dorme. Eu creio nesse Deus.